Seja muito bem-vindo ao Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar um pouco sobre os dons espirituais. Uma definição sensacional que eu ouvi foi a seguinte: uma vez que a palavra charis significa graça. Logo, o dom espiritual é a graça de Deus em ação através de nós a favor dos outros. Esta definição, por mais simples que pareça, não é simplória, porque ela coloca perfeitamente a função de cada dom espiritual, que visa justamente servir os outros ou ainda edificar a Igreja de Cristo. Uma outra questão é que, quando se fala em dons espirituais, vez ou outra, eu já me deparei com livros que diz o seguinte: os 9 dons espirituais da parte do Espírito Santo, como se só houvesse 9 dons, conforme está na carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ver daqui a pouco que existem mais dons que não são mencionados por tais autores, talvez porque não é de acordo com as suas conveniências e não atendem à perspectiva deles, que são, algumas das vezes, tendenciosas. Dito isto, a gente vai para a primeira listagem de uma forma muito clara, que se encontra em Romanos, capítulo de número 12. Observe que, quando a gente começa a leitura, a- vai falando sobre a graça de Deus, porque Paulo vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele vai mostrando que não tem essa noção de superioridade. Ninguém pode se considerar mais espiritual do que o outro, etc e tal. Mas quando nós chegamos no versículo de número 6, observe que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vou dar uma pausa aqui na versão em português e vou para o texto ao lado, que é o grego koiné. A palavra dons está na forma plural, charismata. Ela mostra justamente não um dom, mas uma diversidade de dons. Quando a gente fala em dons espirituais, não é algo conquistado. A gente não pede, a gente não usa um expediente humano para, de alguma forma, arrancar de Deus um dom espiritual. Pelo contrário, vamos ver mais adiante que esse dom espiritual é concedido de uma forma soberana, é como o Espírito Santo quer. Em outra versão, diz que é como lhe apraz. De modo que, se você não tem um dom, busca um dom alheio, porque você olha para o lado e vê que a pessoa tem de repente um dom e que você acabou cobiçando, e você vai pedindo a Deus aquele dom que o outro recebeu, etc e tal, e isso não faz parte da perspectiva bíblica, porque vamos ver também que o Espírito Santo concede a cada um. Você, pelo menos, recebeu um dom espiritual, um ou mais, mas pelo menos um você recebeu. De modo que você é responsável diante de Deus e perante a igreja pelo dom que você recebeu, não pelo dom que outros receberam. Dito isto, a gente avança, porque vai mencionar aqui um dom que é a profecia. Eu vou utilizar uma linguagem para ser compreendido. Parece-me que esse dom de profecia pode ser regulamentado, não apenas ele, mas os demais que o apóstolo Paulo menciona nesta listagem. Note que, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vamos para um outro dom, que é o dom de ministério. Isso mesmo. Se é ministério, seja em ministrar, uma forma de regulamentar.
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Não é o fato de o irmão ter recebido o dom de ensinar que vai fazer com que venha cruzar os braços e achar que tudo vai ser resolvido sem um preparo, sem a leitura bíblica, sem uma vida de oração, sem uma vida de meditação, de estudo e, sobretudo, de pesquisa. Note que ensinar, profecia, bem como ministrar, que literalmente é serviço, são dons espirituais, porque o próprio texto diz harismata, e vai ser o mesmo termo utilizado em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos avançar, porque no versículo de número 8 fala o que exorta, ou seja, existe o dom de exortar, tanto que é um dom, porque menciona, use esse dom em exortar. Logo, esse dom da exortação é importantíssimo para todo aquele que recebe. Porque quem exorta, ele está se colocando ao lado da pessoa a fim de animar, encorajar, de sustentar, de manter o outro realmente em pé. Mas o texto prossegue. O que reparte, faça com liberalidade, ou seja, a regulamentação. Existem pessoas que são capacitadas por um dom especial de repartir, de compartilhar. Mas quem recebeu esse dom vai fazer com liberalidade. Os outros dois dons que menciona aqui no versículo de número 8, presidir. Ou seja, o fato de você estar presidindo não faz com que você presida de qualquer maneira, mas presidir com zelo, com realmente um cuidado, porque você lida com as coisas de Deus. Aliás, a igreja é de Cristo Jesus, não pertence a homem algum. E por fim, tem o dom aqui de misericórdia. E quem tem esse dom de misericórdia tem que fazer com alegria. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus nesta listagem. A próxima lista, como eu mencionei, se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Observe que quando o apóstolo Paulo vai listar os dons espirituais, antes de fazer tal coisa, ele menciona o seguinte: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isto mostra que mesmo a igreja em Corinto, que era dotada de todos os dons espirituais da parte do Espírito Santo, conforme a listagem nos indica, evidencia que era uma comunidade ignorante no tocante aos dons. E provavelmente uma das razões é que havia uma confusão, digamos, generalizada entre as pessoas por causa de quê? Primeiro que a igreja em Corinto se situava numa cidade onde havia vários templos pagãos. Segundo William Barclay, vai mencionar mais de 40 templos pagãos, ou seja, dezenas e dezenas de templos. E havia as chamadas religiões de mistérios. E tanto fica claro para mim que alguns deles que se convertiam ao cristianismo acabavam sendo influenciados porque trazem resquícios das religiões anteriores, é que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, logo no versículo 12: vós sabeis que quando éreis gentios, vós desviáveis para os ídolos mudos, ou seja, eles eram guiados, conduzidos, conforme éreis levados, mostrando a influência tão grande por parte daquela divindade pagã, de modo que Paulo começa a apelar para os crentes, primeiro, não serem ignorantes no tocante os dons espirituais, a utilização, inclusive também na concepção deles. Vamos prosseguir, porque o texto, no versículo 4, menciona uma diversidade de dons. Observe que aqui, no grego, harismaton,
Ou seja, é uma diversidade, são vários dons, é uma multiplicidade de dons espirituais. E já definimos o dom espiritual, no singular, é verdade, como a graça de Deus em ação através de nós a favor dos outros. Observe que, quando se refere aos dons espirituais, e de uma forma específica, nos é dito que a cada um, ou seja, a cada crente é dada o que? A manifestação do Espírito. Essa manifestação do Espírito se refere justamente a esse dom espiritual. E o propósito é este, proveito comum. É para a edificação da igreja. É visando um fim proveitoso. Isto que nós temos que guardar na nossa mente e no nosso coração. Todo dom recebido da parte de Deus, sem exceção, é dado visando o proveito comum. Tanto é verdade que há um desejo da parte de Paulo e uma orientação para toda a igreja, no capítulo 14, versículo de número 12, para que eles busquem os dons espirituais visando a edificação da igreja. Permita-me aqui a colocação da igreja toda, não de alguns poucos, mas de todos. É isto que nos diz a palavra de Deus. A gente aprende aqui com o versículo de número 7 que todo crente já recebeu da parte do Espírito Santo pelo menos um dom espiritual. E não existe crente sem um dom espiritual. O que você precisa fazer é descobrir esse dom, exercê-lo, quer de uma forma é, que venha glorificar o nome de Deus e, sobretudo, edificar a igreja de Cristo Jesus. Note que nessa lista vai aparecer palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento. A fé aqui não se refere à fé como uma, um ato salvífico, mas sim uma fé como um dom. Dons de curar, note que está no plural. Eu não vou trabalhar agora esta nuance, mas isso a gente precisa atentar. Não fala dom no singular de curar, e sim dons de curar. Vamos verificar outro: operação de milagres, profecia, dom de discernir espíritos. Veja a necessidade imperiosa, urgente desse dom espiritual nos dias atuais. Porque, infelizmente, ocorreu que no meio religioso é o que eu chamo de um balaio de gato. É uma confusão generalizada. Cada comunidade diz uma coisa em relação a um dom e vai usar um suposto dom para outras finalidades que não são atribuídas pelo próprio texto bíblico. Variedade de línguas. Note que não é línguas no sentido língua quer no singular, falar uma língua, mas a variedade de línguas e interpretação de línguas, porque se existem variedades, vai haver automaticamente interpretação delas, como uma dotação da parte do Espírito. No versículo 11, algo que a gente não pode deixar passar em branco. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É como o Espírito Santo quer. Em outra versão, como lhe apraz. De modo que você recebeu pelo menos um dom espiritual. Você precisa descobrir tal dom. Se você não recebeu um dom espiritual, que porventura uma outra pessoa do seu lado, ou que está bem próximo de você recebeu, a sua intenção não deve ser de buscar o mesmo dom que o outro recebeu, mas sim buscar
a orientação de Deus para colocar em prática, exercitar o dom já recebido da parte do Espírito Santo, porque ele concede como ele quer. A outorga do dom espiritual a cada crente, naturalmente vai levar em consideração a soberania divina, porque ele reparte como quer, como Deus onisciente, ele sabe a real necessidade de cada igreja local, e cada igreja é diferente uma da outra, de modo que nós podemos confiar na palavra de Deus, porque ela é fidedigna. Mas vamos para a parte final do capítulo 12. Por quê? Se você for fazer a contabilidade nos versículos que eu fiz a leitura, do versículo 8 até o versículo 10, você vai contabilizar nada mais, nada menos do que 9 dons espirituais. Mas acontece que não existe somente os 9 dons espirituais, porque nós já vimos que tem alguns outros na lista de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Mas vamos observar que no final do mesmo capítulo, basta lermos de uma forma plena o texto, vai dizer assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres. Vai repetir aqui aquela operação de milagres. Depois, dons de curar. Repete. Variedade de línguas, eu vou dar um salto aqui para que você possa acompanhar. Variedade de línguas está lá em cima. Mas acontece que surgem mais outros 2 dons. Dons de socorros. Isso mesmo. Provavelmente o irmão ou a irmã já conhece, já conhece ou conheceu alguém que tinha o dom de socorros. É aquele irmão ou aquela irmã que ela vai atendendo às necessidades das pessoas de uma forma tão especial que a gente reconhece que isso é uma ação da parte de Deus. Da mesma maneira, existe o dom de governos. Logicamente que o dom de governos não é necessariamente um dom para a pessoa mandar e desmandar na igreja. Pelo contrário, porque todos são servos de Cristo Jesus e Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente observa que há mais do que 9 dons descritos nesta lista de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos apenas fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, porque o desejo do apóstolo Paulo, e vai ficar claro no capítulo 14, é o seguinte: assim também, vós que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ora, o, o, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é para que você venha buscar, porque ele já disse anteriormente que a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso, ou para o proveito comum. Não é para você buscar, é para que a igreja que estava ali dividida, uma igreja que estava fraturada, uma igreja que havia divisão, que havia jactância, orgulho, carnalidade, infantilidade. Eles eram crianças, ou bebês, na fé, eles agiam de uma forma muito imatura. O apóstolo Paulo está orientando. Assim também vós, ou seja, vocês, já que estão desejosos de dons espirituais, porque havia ignorância no tocante aos dons entre aquela comunidade, numa referência a Corinto. Procurai neles abundar, ou seja, procurai abundar neles, nos dons, não é para eles viessem buscar, isto é, pedir em oração, suplicar, utilizar algum expediente para que Deus concedesse tal dom, até porque já deixou muito claro no versículo 11 do capítulo 12 que o Espírito Santo vai conferir cada dom espiritual como ele quer, como lhe apraz. Leva em consideração tanto a necessidade da igreja, mas, sobretudo, a soberania de Deus. Logo,
Essa questão de outorga, ou o fato de conceder o dom espiritual, é da competência do Espírito Santo. E não compete a gente pedir um outro dom, mas, uma vez recebendo da parte de Deus, colocá-lo em prática, exercê-lo, regulamentá-lo, fazer com que haja um uso correto para a glória de Deus e, sobretudo, para a edificação da igreja. Mas tem uma outra listagem bem pequenininha da parte de Pedro, apóstolo do Senhor. No capítulo 4 da sua primeira epístola, lá no versículo de número 11, vale a pena ler o versículo 10 para complemento, porque o apóstolo Paulo já tinha dito, capítulo 12, versículo 11, que o dom espiritual é para proveito comum da comunidade. Ele já tinha enfatizado a necessidade da edificação da igreja toda. Mas agora, outro apóstolo, desta vez o Pedro, vai dizer que os dons é para o serviço, servindo uns aos outros. Não é, meus irmãos, para se servir de um dom recebido da parte de Deus. Não é para se satisfazer, tampouco para se gabar, muito menos para se exibir. O dom que o irmão recebeu é dado justamente para o serviço cristão, para o proveito comum. Esse texto vai corroborar o que o apóstolo Paulo nos disse anteriormente, servindo uns aos outros conforme o dom. Esse dom aqui está na forma singular, naturalmente, carisma, que cada um recebeu. Vai enfatizar aqui o dom que cada um recebeu, que cada crente tem pelo menos um dom espiritual. E se você já recebeu, não tem necessidade alguma de pedir um outro dom. Pelo contrário, você precisa ser grato a Deus por ter recebido um dom da parte dele para exercê-lo da melhor forma possível, para que haja proveito comum, sim, para que o nome dele seja exaltado, engrandecido, enaltecido, e você vem agir como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é da uniforme graça de Deus, não é só uma maneira de, de agir, mas é da multiforme graça do Senhor, e não uniforme. É a mesma graça em ação que vai operando. E a listagem aqui é pequena, mas vale a pena o registro porque é bíblico. Está nas Escrituras Sagradas. Se alguém fala, não é falar pelos cotovelos, não é falar por falar. Nós brasileiros somos muito falativos, não é verdade? Mas aqui, se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, mais uma vez aquela ideia de servir, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vou colocar uma outra versão para ver se nos ajuda no versículo de número 11. E olha como que ficou. Se você tem o dom de falar, fale como se fosse o próprio Deus falando através de você. Se você tem o dom de servir, faça com toda a força e energia que Deus te der, para que em todas as coisas Deus possa ser glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Há uma outra listagem que os teólogos vão ficar se digladiando, dizendo que são dons ministeriais e não dons espirituais, mas vou apenas deixar aqui o registro. Efésios capítulo 4 fala ainda, claro, dentro desse contexto de graça, de favor e merecido, o seguinte no versículo de número 11: e ele mesmo deu alguns como apóstolos, outros como profetas,
outros como evangelistas e outros como pastores que também são mestres, porque são pastores que ensinam, não são duas categorias, como já vimos em vídeos anteriores. Aqui trata-se de uma só função, pastores que ensinam. Mas é um texto que vale a pena ser lido, porque até mesmo o fato de a pessoa ser pastor mestre, vou colocar um pastor, um hífen mestre, do fato da pessoa ser evangelista, de ser um profeta, no sentido de falar ou proclamar a palavra de Deus, e ainda, dentro daquela perspectiva, ser um apóstolo que naturalmente hoje em dia é pano para manga, mas dentro da perspectiva neotestamentária tinha um significado específico. De alguma forma, nós sabemos que eles recebem isto de uma forma graciosa, porque está falando aqui dentro de um contexto de graça. Se você olhar um pouco mais, você vai mencionar, você vai observar isto. As pessoas não vão exercer o apostolado, a função de evangelista, de profetas, tampouco de pastores que vão ensinar, porque eles querem, pela força do seu poder, mas por causa da graça de Deus que se manifesta na vida deles, e Deus escolheu eles para estar edificando a igreja de Cristo. Desta forma, eu termino esta exposição, não que venha a ser exaustivo. Os irmãos sabem perfeitamente que não se esgota o assunto, mas certamente nos ajuda a compreender um pouco mais sobre os dons espirituais. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, você que assistiu até aqui, você que aprendeu um pouco mais da palavra de Deus. Caso tenha alguma dúvida ou ainda queira fazer alguma pergunta, porque são vários versículos que eu não trabalhei naturalmente todos eles, não é a intenção, é justamente trabalhar a temática, dons espirituais, mas nós podemos, quem sabe, oferecer mais, ser útil de acordo com o direcionamento dado por vocês. Então, caso queira, deixe no comentário e em tempo hábil eu respondo.